Olá, muito bom dia, leitores do Jornal Gazeta. Manhã abençoada de domingo aqui nas redes sociais deste veículo de comunicação. Todo mundo já sabe que lugar de reportagem é na rua e nesta manhã Gazeta estreando aí um projeto piloto sugerido por um dos nossos leitores para que o Gazeta desenvolvesse aí uma série de entrevistas com pessoas da nossa comunidade, da nossa sociedade, que muitas vezes não são conhecidas, vamos dizer assim, da grande maioria da nossa população. Lembrando, gente, que esse projeto é um projeto de grande abrangência. Nós vamos conversar com todos, dentro do possível, com todas as lideranças e representatividades aí dos mais variados setores da nossa sociedade. E nesta manhã nós vamos conversar com aquele senhor ali, olha. É o pastor Neucimar Gonçalves, da Igreja Voz das Nações, que vem pregando aqui na cidade de Caeté há mais de 6 anos, que as profecias bíblicas já se cumpriram. Lembrando que esse projeto é um projeto piloto, é um projeto que a gente está iniciando nesta manhã de domingo, com grande responsabilidade, para que a gente possa levar aí para toda a nossa população informações e respeitando, claro, os pontos de vista, as colocações de cada um. Eu vou falar um pouquinho antes de chegar perto aqui do pastor Neucimar. Pastor Neucimar é pastor há mais de 10 anos e já realizou aí diversos cursos teológicos. Hoje ele está à frente da Igreja Voz das Nações, que completa esse mês 6 anos da cidade de Caeté, aqui na nossa tricentenária cidade de Caeté. Agradecer a presença de todos vocês que estão chegando ao vivo aqui nas redes sociais. Pastor, muito bom dia. Bom dia, Gazeta. Prazer conhecer o senhor. Prazer todo meu. Não conheci o senhor, essa é a nossa primeira vez, nosso primeiro contato. Essa é umas ideias desse projeto, pastor, de, na verdade, levar a informação à nossa população de lideranças, de representantes de setores da nossa sociedade que não ainda passaram aqui pelo Jornal Gazeta. E hoje nós temos um papo polêmico? Polêmico, muito polêmico. Um papo polêmico, mas um papo também de grande abrangência, que respeita aí, que nos mostra uma outra visão da Bíblia. Isso mesmo? Exatamente. Esse é o nosso propósito. Vamos caminhando, pastor. Vamos começar a bater aquele papo. Como eu falei com vocês, o pastor Neucimar está aí em Caeté há 10 anos, né, pastor? Vai fazer 10 anos que eu já moro aqui na cidade de Caeté. E hoje é à frente da Igreja Voz das Nações há 6 anos. Há 6 anos, exatamente. Lembrando, gente, olha, nós estamos aqui nesse trecho da linha férrea, aqui entre o bairro Pedra Branca e o bairro Bom Sucesso. Nós vamos caminhando até a igreja para a gente conversar sobre um assunto que eu já vou puxar aqui com o senhor, pastor. Como diz, é de bate pronto, é direto. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Pastor, a grande tribulação, pastor. O que é que nós falamos sobre a grande tribulação? O que é que a Bíblia, o entendimento da Igreja Voz das Nações sobre a grande tribulação? Muito bem. Sobre a grande tribulação que a Bíblia diz, porque tribulação nós temos todos os dias, né? A que a Bíblia diz, ela aconteceu há quase 2000 anos atrás. Segundo as Escrituras, ela aconteceu na geração em que Jesus esteve aqui. Sim, senhor. Pastor, e dentro dessa visão aí do evangelho que o senhor prega, há diferença entre grande tribulação entendida pela maioria e a grande tribulação entendida pelos seguidores, os participantes da igreja, os fiéis da igreja? Sim, porque nós entendemos, quem é adepto do evangelho da graça, nós entendemos que a grande tribulação, ela não ocorreu de forma mundial. Ela aconteceu de uma maneira específica em Israel, no mundo de Israel, e já aconteceu há quase 2000 anos atrás, segundo Mateus capítulo 24, versículo 21, Jesus fala dela, e no versículo 34, Jesus fala que aconteceria naquela geração. Pastor, vamos andando até a igreja. Pastor, outra questão que nós conversamos, de forma bem objetiva, mas eu gostaria que o senhor explicasse bem, com bastante calma para a gente, em relação aí ao Evangelho da Graça. O que é o Evangelho, pastor? Há diferença entre o Evangelho que eu conheço, que a maioria das pessoas conhece, o Evangelho da Igreja
católica, o evangelho da igreja protestante, e há diferença entre o evangelho da graça? Sim, há essa diferença e são várias, mas eu quero especificar de uma maneira mais simples. O evangelho da graça, de primeiro ponto, nós entendemos que foi Paulo que colocou os alicerces. Nós temos, por exemplo, os apóstolos, os discípulos, os 12, que não trouxeram o evangelho para os gentios, segundo o próprio Jesus, em Mateus capítulo 10, versículo 5 e versículo 6. E Paulo teve o compromisso de trazer o evangelho da graça, segundo Gálatas capítulo 2, versículo 7 ao versículo 9. Então, dentro disso aí já começamos a diferença, que é Paulo que trouxe o evangelho da graça. E dentro do evangelho da graça nós observamos que todos os cerimoniais judaicos não existem mais. Pastor, mas isso aí é um assunto polêmico e nem todo mundo concorda com esse posicionamento. Sim, sem dúvida. Não é isso? É verdade. E inclusive eu quero aproveitar essa oportunidade para dizer que nós respeitamos de uma maneira tremenda todas as religiões, né? Os evangélicos, os católicos, os espíritas, etc. Nós respeitamos a todos, temos um carinho muito grande por eles, tem o nosso respeito. Estamos aqui para mostrar o evangelho. Vamos sentar aqui, vamos continuar nossa conversa. Pastor, o senhor me falou uma coisa interessante nesse sentido. O evangelho da graça, ele pode ser considerado, ele é considerado, vamos dizer assim, nós estamos aqui em uma igreja evangélica? Não no sentido tradicional da palavra. Nós, no sentido evangélico, no sentido tradicional, não. O jeito que é entendido, seria, nós usamos mais o termo cristão para diferenciar. Se a gente fosse usar no sentido específico evangelho, evangélico no sentido de evangelho, sim, mas no sentido tradicional, não. Pastor, o evangelho da graça também ensina também em relação ao fim do mundo, que é um assunto muito vasto. Mas como é a visão do evangelho da graça em relação ao fim do mundo, pastor? Os discípulos perguntaram a Jesus em Mateus capítulo 24, o versículo 3, quando aconteceria o fim do mundo. Só que o mundo ali é o mundo aion e não cosmos. E Jesus relatou para eles quando aconteceria o fim do aion, ou seja, daquela era, daquela dispensação que aconteceu no primeiro século. Agora, o fim do planeta Terra, fim do mundo, planeta Terra, cosmo, Eclesiastes capítulo 1, o verso 4, ou número 1, verso 4, diz que uma geração vai, outra geração vem, mas a Terra permanece para sempre. Ou seja, não existe fim do mundo. Não existe fim do mundo, no sentido tradicional de entender. Ô pastor, outra em relação aos cerimoniais bíblicos, porque o senhor sabe, melhor do que eu, que dentro do catolicismo são os cerimoniais bíblicos que fazem toda a movimentação, da parte da igreja, onde que envolve aí a maioria dos fiéis. E como que a igreja, o evangelho da graça, entende o cerimonial bíblico? Os cerimoniais bíblicos, que na verdade são cerimônias judaicas, elas eram apenas sombra daquele que iria de vir, que é Cristo. Então o evangelho da graça, ele não pratica os cerimoniais, entendendo que todos os cerimoniais era sombra. Um exemplo, posso dar um exemplo aqui? Sim, senhor. Que seria o batismo em águas. Ele tinha um sentido, um simbolismo que se cumpriu com o sacrifício de Cristo. O batismo para o evangelho, para nós, do evangelho da graça, foi na cruz. Romanos capítulo 6. E por isso que Efésios, lá Paulo vai dizer que existe apenas um batismo no capítulo 4 de Efésios. Santa Ceia, pastor. Santa Ceia também. Santa Ceia. Santa Ceia, primeiro, não existe essa palavra Santa Ceia na Bíblia, existe ceia, existe a palavra ceia do Senhor. Todos nós, se pesquisarmos agora em um dicionário, o que é ceia? Ceia nunca foi um pedacinho de qualquer coisa. Ceia seria um jantar. Já começa por aí. Isso é ceia. E quando a Bíblia vai falar dessa ceia, era exatamente dessa situação.
o início de tudo foi na ceia, no sentido Páscoa. É Páscoa. E tinha um simbolismo que hoje para nós não mais é válido, porque Jesus falou para os seus discípulos praticar isso até ele ressuscitar, até ele vir, e seria também em memória dele. Nós entendemos que nós não fazemos algo em memória de quem está vivo. Jesus está vivo. Senhora, quem está chegando ao vivo aqui nas redes sociais do Gazeta, nessa manhã de domingo, agora 9 horas e 20 minutinhos, nós estamos aí conversando com o pastor Neucimar, pastor há mais de 10 anos, aqui da Igreja Voz das Nações, aqui no bairro Santo Antônio, né, pastor? E esse ano comemora 6 anos, a igreja aí comemora 6 anos em Caeté, e nós estamos levando para toda a população essas informações, são considerações, né, pastor? São pontos, óticas sobre o Evangelho, né? E como o senhor falou no início, respeitando as demais religiões, as demais crenças, né, dentro de um mesmo assunto. Pastor, tem dentro desse bate-papo, nosso que é bate-papo informal, né? Agora a gente já está ficando mais tranquilo, né, pastor? Mais suave, como diz. Ô, pastor, o pecado. Pecado é uma palavra aí que se usa muito, vem desde que mundo é mundo, se fala do pecado. Né? Na verdade, não sei, no meu entendimento, já nasce com o mundo, como o Evangelho da Graça, né, entende o pecado. Nós entendemos que o pecado, de hoje, é o que Gálatas capítulo 5 diz, que é as obras da carne. O pecado que a Bíblia, no sentido judaico, vai dizer, ele foi aniquilado por Cristo. Por exemplo, João Batista, quando estava batizando as pessoas e que Jesus chega lá e falou assim: eis o Cordeiro de Deus que deixa o pecado no mundo? Não. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se nós analisarmos Hebreus capítulo 9, o versículo 26, a Bíblia diz que Jesus aniquilou o pecado. Então Jesus não falhou, a Bíblia não falhou. Por quê? O que era pecado? Segundo a primeira carta de João, capítulo 3, pecado era a transgressão da lei. E Jesus aboliu a lei judaica, né? A lei de Moisés, melhor dizendo, ela foi abolida, então Jesus aboliu o pecado. Ou seja, pastor, não existe pecado, é isso? No sentido judaico de entender, não. O que existe o pecado é errar o alvo. O pecado que Paulo foi tratar em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16, que é obras da carne. Esse é que existe, não o pecado que a Bíblia, que separava o homem do céu. Vou falar num sentido mais, eu acredito, mais fácil de entender. Este pecado foi abolido por Cristo, segundo Hebreus capítulo 9, versículo 26. Então há o pecado no entendimento bíblico e o pecado no entendimento humano. Também podemos entender, porque a Bíblia, a maioria das vezes, vai tratar o pecado no sentido, na visão judaica, que era a transgressão da lei. E para nós da graça, entendemos que hoje o pecado que existe são as obras da carne. Até porque o João Batista já dizia que Jesus, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E o escritor aos Hebreus disse, no capítulo 9, voltando a dizer, versículo 26, que Jesus aniquilou o pecado. Então, mas é nesse sentido aí. Mas outro assunto também que é muito falado, isso aí é fato, em relação ao dízimo. Muitas pessoas ainda não entenderam o propósito do dízimo. Há uma retaliação, não seria essa palavra, em relação ao dízimo. Tanto em todos os setores, vamos dizer assim, em todas as religiões. Muita gente não compreendeu ainda a questão do dízimo. Como é o entendimento da igreja, do Evangelho da Graça em relação ao dízimo? Muito bem. Eu quero aproveitar e voltar a agradecer, né, o Jornal Gazeta por nos dar essa oportunidade. O dízimo, ele era praticado pelos os judeus. Não dá para falar muitas coisas, mas eu quero ser bem objetivo. E dízimo, ele nunca foi dinheiro. Dízimo, ele era cereais, era ovelhas, etc. Primeiro, dízimo nunca foi dinheiro, está escrito em Deuteronômio capítulo 14, você pode fazer uma análise lá. E segundo, era para os judeus, tanto é que o versículo utilizado de Malaquias 3:10 diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, no singular, tinha um local específico lá em Jerusalém,
para ser levados os alimentos. E tinha o objetivo daquilo, era para sustentar os levitas, o sacerdote e também os desamparados, os menos favorecidos, viúvas, etc. Então nós não praticamos a questão do dízimo, porque o dízimo era extremamente judaico, nunca foi dinheiro, não tinha esse propósito. Jesus, por exemplo, quando ele falou do dízimo, ele falou para os fariseus, Mateus 23, 23. Paulo nunca falou do dízimo, falou de ofertas, mas é um outro assunto. O que aqui na igreja são ofertas. Ofertas. E não voluntárias. dízimo. E não dízimo. Porque dízimo seria taxativo 10% de uma renda, né? 10%. E sobre o dízimo está lá. Quem não entregasse dízimo era amaldiçoado. Quem não entregasse dízimo era desviado e era ladrão. Mas se a gente ler o livro de Malaquias, tudo isso era para os judeus. Capítulo 1, versículo 1, capítulo 2, versículo 1. E um local específico que era o templo de Jerusalém. Trazer todos os dias a casa, não as casas, a casa. Pastor, para a gente finalizando, que na verdade é uma conversa muito objetiva, sim, né, nesta manhã de domingo, desse projeto, pastor, que sai um projeto piloto, né, que a gente está iniciando, é um projeto, como eu disse no início, nós vamos conversar com diversas lideranças da nossa cidade, pessoas que não passaram pelas lentes do Gazeta, e principalmente com assuntos difíceis de se lidar, de se conversar e de se levar aí à grande população, porque há divergências de ideias, principalmente quando se trata de religião. O senhor concorda comigo? Perfeitamente. E pastor, a gente deixou para o finalzinho essa pergunta que eu acredito que seja a chave desse bate-papo. A volta de Jesus. Pastor, como o Evangelho entende, o Evangelho da Graça entende a volta de Jesus? Nessa oportunidade, eu vou fazer uso da Bíblia, né? E eu quero deixar mais nas palavras da Bíblia. Olha só, Jesus disse em Mateus capítulo 10 e o versículo 23 para os seus discípulos, ele disse o seguinte: quando pois vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Jesus disse isso para os seus discípulos, que haveria uma perseguição que está no contexto da grande tribulação, e que antes deles percorrer toda a cidade de Israel, não do planeta Terra, Jesus viria. É um dos versículos. Outro versículo aqui, esse aqui eu acredito que é o mais Sim, senhor, pode. completo, posso? É o Mateus capítulo 16, o versículo 27 e 28. Jesus disse: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Jesus aqui está dizendo que viria. Agora o versículo 28 ele diz assim: em verdade vos digo para quem? Para os discípulos. Se a gente ler o versículo 24, ele estava conversando com os discípulos. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão. Nós respeitamos o tempo verbal da Bíblia. Aqui estão, aqui no momento que nós estamos aqui com o Jornal Gazeta, ou aqui do tempo de Jesus lá? Entendo. Agora, no meu entendimento, fazendo um parênteses, Jesus já voltou? Já voltou. Olha só, para você ver o versículo 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Jesus disse isso para os discípulos. Tem alguns discípulos vivos até hoje? Com mais de 2000 anos de idade? Todos eles já morreram. Jesus falhou? Jesus mentiu? Não. Pastor, mas não é aí um entendimento da Bíblia ou não é um entendimento por parte do Evangelho da Graça? Porque isso é um assunto, é uma posição, né, complexa. E de grande abrangência, porque a gente já está tendo interação aqui nas redes sociais, as pessoas, os leitores do Gazeta já questionando, né? Claro que também a função desse bate-papo é isso, é levar à tona esse assunto. Então Jesus já voltou. Jesus já voltou, ele já veio, não adianta querer esperar Jesus, que ele prometeu voltar em uma época em que os discípulos, alguns dos discípulos ainda estariam vivos, não teriam provado a morte. Por exemplo, Mateus capítulo 24, que é bem conhecido de todos, olha só o que Jesus disse. Mateus capítulo 24, o versículo 30, Jesus disse que ele viria.
E no versículo 34, Jesus fala: em verdade vos digo, segunda pessoa do plural, para mostrar que está falando com os discípulos. Em verdade vos digo que não passará esta, um pronome demonstrativo que mostra algo que está perto de quem fala, né? Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. E essas todas tá, volta de Jesus, fim do Aion, grande tribulação, etc. Pastor, mas a maioria das igrejas, dos entendimentos ainda esperam a volta de Jesus, que seria o resgate aí da humanidade para a vida eterna. Sim. E o Senhor está, segundo o Evangelho da Graça, ainda, o Jesus já voltou. E o rebanho? E como que faz, como a Bíblia que nós entendemos, que eu particularmente conheço, ensina que Jesus virá buscar o seu povo. Então, como nós estamos vendo aqui, o próprio Jesus disse em qual momento ele iria voltar. Ninguém sabia o dia nem a hora, mas saberia que seria naquela geração. E Jesus fez exatamente, resgatou. Hoje Jesus mora em mim, mora no Senhor, mora na vida daquelas pessoas que estão assistindo aqui. Se Jesus mora em nós, como que uma pessoa que já está vai voltar? Vai voltar para onde se ele já está, né? E esse resgate Jesus fez no primeiro século. Ele resgatou um povo que estava simplesmente separados, distanciados de Deus. Lembrando que Jesus veio de uma maneira bem específica para os judeus, e quando ele fez, cumpriu com os judeus que ele tinha que cumprir, ele chamou os gentios para fazer parte dessa maravilhosa obra. O senhor sabe que daqui agora, depois que a gente desligar, finalizar o vídeo, isso aí vai gerar uma grande polêmica, porque são posicionamentos, entendimentos fortes, sim. E diferente da grande maioria, e que pastor? Tem o meu respeito. Exatamente. Claro. O Evangelho da Graça, entre aspas, ele explodiu no Brasil tem pouco tempo, entre aspas, porque já vem um bom tempo. Mas concernente à volta de Jesus, não se falava da volta de Jesus até em 1830. Em 1830, uma mulher chamada Margaret Donald, ela teve uma visão, uma revelação, um sonho, que Jesus estava voltando, e ela influenciou os líderes da sua época, e daí para cá, prega-se que Jesus vai voltar. Pastor, vamos deixar esses minutinhos agora, os finais da nossa entrevista, porque vai chegando para a gente as mensagens, quem está interagindo conosco, E que, se eu me permitir, eu abro aqui para os nossos leitores que quiserem solicitar, enviar perguntas aí nesse restinho, desse finalzinho de bate-papo. Então, leitores do Gazeta, está aberto a partir de agora, vamos deixar aí um minutinho, enquanto a gente vai falando sobre outros assuntos aqui, dentro desse bate-papo com o pastor Neucimar. Lembrando, gente, que esse é um projeto piloto, é a primeira vez que o Gazeta está fazendo esse tipo, eu não vou tratar nem de reportagem, porque aqui na verdade é um bate-papo informal, onde a gente vai levar aí posicionamentos, considerações sobre assuntos diversos e que nunca passaram aqui pelo Gazeta. Pastor, tem uma perguntinha que foi colocada aqui em relação ao seguinte: pastor, em relação à carne, como que o entendimento do Evangelho da Graça sobre a carne? Quando a gente fala, o senhor entende melhor do que eu, como o entendimento não é do aquela Evangelho... carne que está vendendo no açougue, não, Não. O Evangelho da Graça, quando fala da carne, ele entende, segundo a Escrita está em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16. A Bíblia chama de obras da carne, ou seja, os desejos pecaminosos da carne, Quando eu falo pecaminosos no sentido de errar o alvo, eles existem e estão neste corpo aqui até ele descer para o pó, voltar para a terra. Porque este corpo aqui, Jesus, a palavra de Deus está escrito o seguinte: o que veio do pó voltará para o pó, sem exceção, voltará para o pó. Então este corpo aqui, realmente, ele tem esse pecado que é errar o alvo. Todos, não tem um ser humano, inclusive no início o senhor falou, que a pessoa já nasce, a verdade é essa, já nasce tendencioso para essas obras da carne, é chamado de obras da carne. Sim, temos aqui também o nosso leitor, o Claudemir Barbosa, está falando, quem tem ouvidos ouça, quem tem olhos veja, esse é o Evangelho, é só observar as Escrituras, é esse mesmo, pastor? Exatamente, é só respeitar o tempo verbal. Mas seguir o Evangelho que eu conheço desse, que eu me entendo por gente, já é difícil. O Evangelho da Graça não é ainda
um pouco mais difícil de colocar em prática, ou é uma impressão minha? Não, é o contrário. O Evangelho da Graça, ele nos dá uma liberdade em Cristo, sem ter ninguém te obrigando a fazer nada, apontando o dedo. Por exemplo, aqui, esse ambiente é um lugar que nós reunimos, e aqui ninguém aponta dedo para ninguém, proíbe ninguém de fazer nada, e nós vivemos Cristo em nós. A dificuldade que eu diria é as perseguições, né, que nós... Quem hoje abraça o Evangelho da Graça é chamado de coisa simples, de diabo, de satanás, de herege, de desviado, e por aí vai. Essa é a dificuldade. Pastor, o outro posicionamento aqui, né, nesta manhã de domingo, né, nesse bate-papo, nesse nosso projeto, que está dizendo aqui, eu perdi um pouquinho o nome do nosso leitor, se eu não me engano é o Júlio, né, que me permite, Júlio, citar o seu nome. Então o Evangelho eterno, Mateus 24,14, seria pregado a todo mundo. Então Cristo voltará. Perfeito. Eu quero agradecer de todo o meu coração essa pergunta. Essa pergunta aqui vale ouro. Vale ouro. Dá vontade até de ficar de pé para responder essa pergunta. Mateus capítulo 24, versículo 14, é exatamente isso. Quando o Evangelho fosse pregado a toda criatura, em todo mundo, viria o fim, ou seja, Jesus voltaria e viria o fim. Jesus poderia ter mentido nesse versículo? Não, né? Eu vou arredondar as contas aqui para todos que estão me assistindo, né? Ouvindo, talvez tem pessoas que estão ouvindo, não estão assistindo, mas estão ouvindo, né? Por vários motivos. Jesus falou isso aproximadamente no ano 30, não é exatamente, eu estou arredondando, tá? Fazendo contas redondas, falando mineiramente. No ano 30. Quando passou-se 30 anos, vamos para a Bíblia. Olha só que isso é muito fantástico. É muito fantástico. Romanos capítulo 10. Olha só que oportunidade que esse ouvinte aí, né, me deu. Romanos 10, versículo 18. Depois de aproximadamente 30 anos. Não é 30 anos, na verdade não é, tá? Mas eu estou apenas por conta redonda. Ó. Mas digo, porventura não ouviram? Sim. Por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Colossenses capítulo 1, versículo 23. O texto diz que no primeiro século o Evangelho foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, em todo mundo. Se Jesus não tivesse vindo, Jesus teria falado uma baita mentira. E sendo honesto com as Escrituras, quando fala pregar em todo mundo, o mundo de Mateus capítulo 24, 14, é o mundo oikomene. E quando a Bíblia vai dizer que o Evangelho foi pregado em todo mundo, é também o mundo oikomene. Que mundo é esse? Era o mundo na mente dos discípulos, aquele mundo de Israel ali. Tá Aqui também se pergunta, pastor, qual mundo seria esse que a Bíblia tanto fala? Isso, perfeito. A Bíblia vai dizer do mundo oikomene. Por exemplo, todo mundo é o mundo de Israel, o mundo em que os romanos, né, o Império Romano dominava, é aquele mundo ali. Por isso que Jesus disse, quando o Evangelho for pregado, todas as profecias vão acontecer. Em Romanos 10, 18 fala que foi, em Colossenses 1, 23 também fala que foi. Por isso que eu estou aqui para dizer que está consumado. Pastor, a humanidade vai alcançar no entendimento do Evangelho da Graça aí a salvação, né? Porque há sim essa necessidade, o que se é pregado da salvação e da vida eterna. A salvação. Não, e principalmente a vida eterna. Principalmente né? Como é o entendimento aí do Evangelho da Graça em relação porque o assunto vai ficando bom, né, pastor? Vai o assunto ficando, vai ficando bom, se deixar a gente vai ficar quieto. Na verdade, a gente já estava com um projeto aqui de finalizar, mas as pessoas, os leitores vão interagindo, e essa é mesmo a proposta. Lembrando, pastor, só fazer um parênteses, agradecendo a todos vocês que estão chegando. É um assunto que muita gente não gosta, né, pastor? De comentar. Né? Quando fala, é religião, é futebol, não sei, as pessoas não gostam de opinar, mas são assuntos de grande importância e que geram, sim, discussões, questionamentos, polêmicas e contendas. Sim. Principalmente contendas. Sim, né? Sem dúvida. Né? Agora, vamos voltar aqui, pastor. Em relação à vida eterna. Existe a vida eterna? O ser humano aqui pode trabalhar em direção buscando a vida eterna, ou isso é simplesmente entendimentos? Existe sim. Existe a vida eterna.
E essa salvação, ela não é mérito nosso, ela é de Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 8, 9, a seguir, vai dizer que é um favor imerecido, né? A salvação é um favor imerecido, não vem de obras, não há nada que eu possa fazer para mim ser salvo. O que precisava para mim ser salvo, Jesus fez. Agora, os salvos praticam a obra, tá entendendo? Eu não pratico obras para mim ser salvo. Eu pratico obras, boas obras, obviamente, porque eu sou salvo. E o entendimento do Evangelho da Graça é todo mérito 100% para Cristo. Foi Ele que nos deu esse presente. E através dessa pergunta surgem outras polêmicas. Todo mundo é salvo? Ou como que fazer para ser salvo? Não existe essa questão aí. E seria um outro assunto para uma outra pergunta. Pastor, desde já eu agradeço o senhor, né, pelo esse bate-papo, né, informal, a gente conversando sobre um assunto, como eu disse no início, eu não sei se a palavra seria complexo, mas é um assunto de grande repercussão. Eu agradeço a participação de todos vocês e peço, pastor, coisa que eu nunca pedi, que dentro, agora, a partir de agora, quando nós finalizarmos aqui esse nosso projeto, que o senhor interaja dentro do possível, porque as perguntas vão surgir ali, eu acho isso bacana, que a gente possa trocar ideia, né, que a gente possa colocar aí os nossos entendimentos, porque aqui não tem como, porque o tempo é curto, sim, né, e de repente as pessoas podem entender de uma outra maneira, sim, do que na verdade é a proposta desse projeto. Então, dentro do possível, o senhor interaja. Sim, durante a semana. Durante a semana, vamos interagindo. E me coloca à disposição para as pessoas me procurar através das minhas redes sociais, independentemente, a gente está aí à disposição. Sim, tanto do jornal como do povo de Caeté. Pastor, vamos deixar o endereço aqui da igreja. Onde que nós estamos? Aqui no bairro Santo Antônio, né? Sim, eu só queria frisar, fazer uma observação, sim, que a Voz das Nações, ela comprou um prédio que é na Rua Guarani, número 304, no Santo Antônio. Aqui pertinho, né? Pertinho. Então lá é a casa da Voz das Nações. Porém, por estratégia, por algum tempo nós iremos congregar em um salão que fica em frente à bomba do SAAI aqui no Santo Antônio. É sem número aqui, né? Mas eu acho que todos, acredito, conhecem essa localidade, que é quase em frente à bomba do SAAI. Então nós estamos congregando aqui por um período de tempo, como estratégia para a gente vencer essa pandemia, né? Mas a Casa da Voz das Nações é na Rua Guarani, número 304. E os horários aqui dos cultos, pastor? Por enquanto nós estamos realizando todos os domingos às 19h30. Hoje vai ser 19 horas, mas 19h30 todos os domingos nós encontramos aqui para cultuar a Deus. Pastor, mais uma vez eu agradeço o senhor pela participação. Vamos o senhor me acompanhar até, como a Gazeta de costume faz, agradecendo a presença e a participação de todos os nossos leitores. Audiência maciça aqui nesta manhã de domingo, agora 9h42. Como eu disse, esse assunto, né, pastor? A gente ficaria aqui o domingo inteiro, segunda, terça, semana inteira, falando sobre esse assunto, mas na verdade é um início de uma conversa, é um início para a gente poder voltar em outra oportunidade e trazer aí perguntas já formuladas pelos nossos leitores, para que o senhor possa explicar para a gente aí, baseado no entendimento do Evangelho da Graça, aos nossos leitores. Eu queria me colocar novamente à disposição e deixar o meu agradecimento ao Jornal Gazeta e parabenizar por esse bonito trabalho que tem sido feito aqui na nossa região, né, de Caeté. Agradecer a todos os caetéenses, todos os amigos, pessoas que a gente conhece e não conhece. E volto a bater na tecla. Nós, da Voz das Nações, respeitamos todos os segmentos, todas as religiões, todas as ideologias. Jamais nós vamos desrespeitar qualquer que seja um pensamento, ao contrário. Tem aqui o nosso respeito, o nosso carinho, o nosso amor. E mais uma vez, muito obrigado, porque a Voz das Nações, 6 anos, né, aqui na Caeté, e há 2 anos pregando a escatologia consumada. É isso aí. Agradecer mais uma vez a todos os leitores do Jornal Gazeta. Hoje, manhã azul de domingo, Gazeta vai rodar aí por diversas regiões da nossa abençoada e tricentenária cidade de Caeté, levando informações a tempo e a hora, na hora que o fato acontece, para toda a nossa população. Relembrando mais uma vez que esse é o nosso esse é o embrião aí desse projeto denominado, eu te peço sugestão a todos vocês, né, que nos ajudem a colocar um nome aí, vamos dizer assim, a esse projeto Gazeta, que nesta manhã eu chamei de Gazeta Entrevista. Agradeço mais uma vez a toda a nossa população e, como o Gazeta sempre diz,
Pastor, Jornal Gazeta, muito mais informação, muito mais Caeté. Muito obrigado, senhor, e excelente domingo.